Bem, continuando aquela série de vídeos sobre situações hipotéticas, caso algum dia no futuro eu seja pai de um menino, de menina, etc. Hoje eu gostaria de abordar o assunto sobre desejos e fim de relacionamento. Vou abordar isso. Bem, por que os relacionamentos onde não há pecado é menos traumatizante e doloroso? Bem, se algum dia a minha filha no futuro estiver vendo esse vídeo, eu gostaria de ensinar para ela algumas cositas. Desejo e moralidade tem a capacidade de deixar dentro da outra pessoa um pedaço de você mesmo, digamos assim. Digamos que dois casais ímpios que não temem a Deus, eles, como é que eu posso dizer? Viviam como casados, só que não eram casados. Tomavam banho juntos, dormiam juntos, cada um via nudez um do outro, se tocavam e de certa forma você cria um relacionamento que nós não podemos dizer que é santo, já que as duas pessoas não são casadas. Então, quando isso acontece, filha, você está criando dentro do outro, digamos assim, uma espécie de receptáculo, um lugar onde você deixa parte de si mesmo. E por que é tão traumatizante quando esse tipo de relacionamento termina? Porque nós não podemos dizer que o relacionamento entre o homem e a mulher quando se casa é algo santo. É praticamente impossível você dizer que é, ainda mais nos dias de hoje, onde a piedade se tornou algo raro. Quando duas pessoas trocam esse tipo de relacionamento, tem esse tipo de relacionamento, quando termina é realmente traumatizante. Não é à toa que muitos jovens cometem suicídio. Quando o relacionamento termina, eles praticamente não aceitam e eles tentam de qualquer forma reaver, enfim, restaurar aquele relacionamento, mesmo tudo estando contra. E tem ameaças de morte, tem a pessoa faz coisas que ela não faria em seu pleno estado mental, né? Em seu pleno estado, em suas plenas faculdades mentais. Por exemplo, dois ímpios quando terminam um relacionamento, dependendo de como foi o término, muitas das vezes a pessoa que se sentiu, digamos assim, rejeitada, ela passa 6 meses, um ano, às vezes até mais, 2 anos, correndo atrás dessa pessoa, loucamente, com um monte de lembranças, sentimentos, sonhos na sua cabeça, tentando, digamos assim, restaurar tudo. E já conheci casos onde a mulher ela se humilhou tanto, mas tanto para conseguir aquele relacionamento de volta, que ela disse que estava disposta a fazer qualquer coisa para ter aquele relacionamento de volta. Ou seja, a pessoa, quando o relacionamento termina, em muitos casos, ela fica tão fragilizada que ela perde totalmente a sua capacidade de pensar. E muitos homens usam, filha, caso você estiver vendo esse vídeo no futuro, tem muitos homens que usam isso para poder controlar as mulheres. Por exemplo, o cara, ele quer namorar com uma pessoa, só que ela não faz o que ele quer. Então ele dá um pé na bunda dela, sei lá, manda ela pro inferno, alguma coisa assim, e arruma uma qualquer só para passar tempo. Para quê? Para ir, digamos assim, criar na cabeça daquela mulher a ideia de que ele me rejeitou e agora ele está fazendo com outra aquilo que eu não queria fazer. Então essa é uma maneira de muitos homens ímpios
manipularem as mulheres e sempre terem tudo o que eles querem. Então ele tenta fazer algumas coisas com algumas mulheres, não consegue, arruma outra qualquer e deixa a imaginação da outra pessoa trabalhar como se fosse torturando ela. Então todo relacionamento onde há pecado, quando existe o término, é como se fosse o divórcio de um casamento, é muito doloroso. Então o que eu diria para minha filha é: fuja de relacionamentos onde existe pecado, onde existe as mesmas práticas de pessoas casadas. No mundo é normal, enfim, as pessoas começam a namorar aí, ou então ficar e etc. Eles já mudam para uma mesma casa, ou então viajam juntos, etc. E para eles é normal, porque eles consideram que, enfim, ninguém intromete na nossa vida, nós fazemos o que nós queremos. É assim os relacionamentos do mundo. Então o que eu poderia dizer para minha filha no futuro é o seguinte: esse tipo de relacionamento, como diria o Jonas Madureira, né? Quando amamos a Deus, quando amamos qualquer coisa acima de Deus, transformamos isso em um ídolo. Que a única maneira de ordenar todas as coisas é amando a Deus acima de todas as coisas. E quando nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, nós destruímos a nossa vida, destruímos o nosso coração. É como se fosse um eterno viciado em jogos. Ele entra num cassino e todas as pessoas ao seu redor são alegres, são contentes, fazem muitas promessas e ele acredita que ele vai sair dali ganhando. Mas a realidade é que o cassino sempre ganha e você sempre perde. Assim é o pecado. O pecado vem com uma promessa maravilhosa de te fazer feliz para sempre. Aí vem a doença, vem a escassez de recursos, vem a velhice e você se decepciona profundamente. Então, o que eu poderia dizer para minha filha aqui no futuro é o seguinte: fuja de relacionamentos cheios de pecado. Uma coisa é alguém que quer discutir sobre assuntos antes do casamento, normal. É possível fazê-lo sem pecar. É possível falar sobre todos os assuntos, todos, sem pecar. É possível, é. Existe uma diferença, filha, caso você estiver vendo esse vídeo, existe uma diferença muito grande entre um médico falando, digamos assim, para uma paciente, um ginecologista falando sobre o seu estado clínico, etc. Existe uma grande diferença de um médico conversando do que um jovem conversando com a jovem sobre esse mesmo assunto. Existe uma diferença muito grande em quem está falando com você puramente no aspecto médico, com a intenção de informar e de discutir o assunto. É muito diferente quando alguém fala sobre esses assuntos dessa maneira e quando alguém fala com a intenção de excitar, de provocar, de seduzir. Existe um tom de voz, uma tonalidade de voz que indica sedução e provocação. Existe uma tonalidade de voz, uma maneira de falar que indica que você está querendo discutir um assunto sem intenção de praticá-lo. Saiba discernir isso, porque muitos homens vão aproximar de você e ao invés de querer discutir, digamos, sobre filhos, sobre, enfim, métodos anticoncepcionais, sei lá o quê, eles não vão discutir com você essas coisas com a intenção de, digamos assim, ver qual a sua opinião sobre isso, o que você acha, etc. Não. Eles já vão vir querendo te excitar, te provocar, te seduzir e te controlar. Então saiba discernir esse tipo de homem. Procure ler sobre isso, sobre manipulação e etc. Creio que vai te ajudar bastante. Então, fuja dos relacionamentos onde
você percebe que a outra pessoa está querendo te seduzir e não está querendo nada conversar sobre maternidade, filhos, sexualidade, casamento, etc. Tenha sabedoria, saiba discernir quando a pessoa se aproximar de você e querer te seduzir ou querer apenas conversar. Ah, mas Estevão, você acha correto amigos conversarem sobre qualquer tema? Acho. Não existe nenhum tema que um cristão não consiga conversar. Agora, o problema é o coração. Se o seu coração não teme a Deus, não está alinhado com a palavra de Deus, você vai usar palavras que você não deveria, você vai provocar, você vai, digamos assim, uma das coisas que eu vejo, pelo menos é o que eu observei, muitos jovens conversando, ainda mais 2011 para trás, onde eu tive muito contato com jovens que não eram cristãos na escola, o que eu posso dizer é o seguinte, é que é comum muitos jovens não terem vida sexual nenhuma, mas viverem ostentando e esnobando para que as outras pessoas achem que eles, enfim, praticam isso e eles não percebem, mas além de eles estarem induzindo outras pessoas a pecarem, eles estão como é que eu posso dizer? Eles estão provocando as pessoas ao seu redor e criando uma falsa imagem de si mesmos. Então, por exemplo, eu conheci jovens que viviam com o celular cheio de pornografia e viviam mexendo com todas as meninas, mas quando ela se aproximava dele e falava assim, vamos para minha casa, alguma coisa assim, ele tremia todo e fingia que tinha que fazer alguma coisa e sumia. Então esse tipo de gente que vive falando muito sobre esses assuntos, geralmente são as mais covardes e as que menos praticam isso. Então saiba entender também e se afastar de pessoas assim. Então esses são os conselhos que eu daria à minha filha sobre relacionamentos cheios de pecado, né? Pessoas que vivem falando de sexualidade, de casamento, com um vocabulário provocativo, com a intenção de seduzir e não com a intenção de formar ou discutir o assunto. Pessoas maduras, pessoas adultas, conversam sobre qualquer tema sem querer seduzir o outro, sem querer erotizar o outro ou provocar, ou fazer como muitos ímpios fazem, né? Parece que eles gostam de machucar, é como se fosse assim. A pessoa tem um passado horrível, já fez sexo com um monte de pessoas e parece que essa pessoa sente prazer em jogar o seu passado no rosto de outra pessoa. Então, gente assim, filha, é melhor você manter distância. E o relacionamento, quando ele é cheio da palavra de Deus, ele faz bem para o coração, para a alma, ele te aproxima de Cristo. E mesmo se der errado no futuro, não vai ficar nenhuma marca, nenhuma cicatriz profunda. Agora, quando envolve pecado, nudez, quando você vive como se fosse casado, tudo vai de mal a pior. Então é isso que eu queria gravar nesse vídeo, alertando a minha filha sobre esse tipo de relacionamento e explicando por que ela deve fugir de qualquer homem que a leve a pecar sexualmente, tanto na mente quanto no corpo, antes do casamento. Porque antes do casamento é que você tem a chance de saber quem a pessoa vai ser pelo resto da vida. E se eu fosse aconselhar minha filha, eu diria, conheça a pessoa no mínimo uns 2, 3 anos. Aí você pode me dizer, mas se eu conhecer a pessoa durante 2, 3 anos, ela vai se casar com outro. Bem, é melhor a pessoa se casar com outro do que você se casar errado. É isso que eu aconselharia para minha filha. E não se impressione fácil, não fique impressionada com aquilo que se vê no exterior, sabe? Porque muitas das vezes aquilo que nós vemos
é só ilusão. É isso. Se eu fosse falar para minha filha um conselho sobre relacionamento nessa área, eu diria: tome cuidado com o desejo, porque o desejo, o pecado, quando alguém consegue colocar dentro da gente um desejo, quando isso der errado, vai ser como se arrancasse uma parte do nosso corpo e vai doer bastante. Então, é isso que eu posso dizer. O pecado machuca e relacionamentos cheios de pecados podem terminar de maneira bastante trágica. Suicídio, assassinatos, brigas e muitas coisas horríveis. Então é isso que eu teria para dizer para minha filha sobre desejo, pecado e relacionamentos que terminam de maneira trágica. É isso aí. Vou deixar aqui na descrição a playlist com essa série que eu estou fazendo. Espero que gostem. Graça e paz.